Rapaziada, nessa aula eu vou falar aqui com vocês sobre a área total, o volume, a diagonal do paralelepípedo. O que é o paralelepípedo? É uma figura igual ao cubo, só que o cubo, enquanto tem todos os lados iguais, o paralelepípedo não. O exemplo mais comum de um paralelepípedo que eu posso dar para vocês, que a gente usa muito, é uma piscina, tá? Uma piscina, é uma caixa de sapato, são exemplos de paralelepípedo, ou seja, eu não tenho todos os lados iguais. Uma sala de aula que você olha para ela e vê ela bem retangular, também é um exemplo de paralelepípedo. A primeira coisa que eu quero que você entenda é o contexto. Se eu peço para vocês, por exemplo, num exercício lá na hora da prova, calcular, tá? Vou dar vários exemplos aqui para vocês. Eu peço para vocês calcular quantos metros quadrados eu preciso para pintar as paredes, tá? Para pintar as paredes, eu tenho que levar em consideração o contexto do que eu estou pedindo. Quem faz parte das paredes? A parede seria isso daqui, ó. Isso é a parede, isso é a parede. Essa parte aqui, ó, da frente, onde fica a lousa, é parede. E o fundão aqui também é uma parede. Então, eu teria que calcular a área de cada um desses retângulos, que são 4 retângulos, e somar tudo. Isso seria calcular a área das paredes. Se eu pedisse para você verificar quantos metros quadrados eu preciso para colocar gesso no teto. Ah, tá. Então, se fosse o gesso no teto, você iria olhar apenas para esse retângulo aqui que está no teto, ó. Isso daqui. Se eu perguntasse para você quanto que eu precisaria, quantos metros quadrados eu preciso de papel de presente para embrulhar essa caixa aqui. Então você teria que calcular o quê? A área dos 6 retângulos. Por que dos 6? Porque eu estou embrulhando toda a caixa. Eu estou embrulhando a parte que é o chão, o papel de presente pega no teto, o papel de presente pega nessa lateral 1, pega na lateral 2, o papel de presente pega na frente e o papel de presente pega no fundo, tá? Se eu perguntasse para você quantos metros quadrados ou centímetros quadrados eu preciso de azulejo para colocar na piscina? Se eu estivesse falando aqui de piscina, aonde eu coloco azulejo na piscina? Ah, eu coloco no chão, eu coloco na lateral 1, eu coloco na lateral 2, eu coloco na frente, eu coloco no fundo. Eu só não coloco em cima. Então eu iria somar os 5 retângulos. Então, pessoal, sempre que tiver um contexto, você pergunta: o papel de presente vai passar em tudo? Então eu olho para tudo. É uma piscina? Então eu olho apenas para 5 lados, menos a parte de cima, tá? E assim por diante. Então eu vou ensinar aqui nesse primeiro momento, vamos supor que isso aqui fosse um papel de presente. Eu vou ensinar você a calcular a área total do paralelepípedo, tá? Paralelepípedo. Como que eu descubro essa área total? Então vamos lá. Se eu chamar esse A de 4 metros, falar que o B vale 3 metros e falar para você que o C vale 5 metros, a área total eu vou ter que colocar retângulo por retângulo. Então repara comigo que eu vou pegar primeiro o chão. Então o chão é igual à medida do teto. Qual que é a dimensão do chão? Se você olhar aqui para o chão, ó, ele tem esse pedaço aqui. Ele vale 4 metros por 3. E como que eu acho a área de um retângulo? Para eu achar a área de um retângulo, ó, um retângulo, 4 metros por 3 metros. É só eu multiplicar 4 metros por 3 metros. E 4 vezes 3 dá 12 metros quadrados. Lembra que área é sempre metro quadrado. Metro vezes metro, metro quadrado. Só que como a medida do chão é igual ao teto, eu vou somar aqui mais 12 metros quadrados e o meu resultado 24 metros quadrados. Tá? Agora, vamos para o próximo. Vamos pegar aqui a lateral dessa figura, ó. Isso aqui é a lateral 1. Se você olhar para essa lateral 1, quais são as dimensões da lateral 1? As dimensões são 3 metros aqui e 5 metros de altura. Então, vamos escrever isso aqui, ó. A lateral 1 é igual à lateral 2
certo? Então vamos somar. Eu venho aqui, agora eu tenho um retângulo, onde aqui vale 3 metros e a altura vale 5. Como que eu acho essa área? Eu faço 5 metros vezes 3 metros. Eu tenho que 5 vezes 3 é 15 e metro vezes metro, metro quadrado. Mas como essa lateral 1 é igual a 2, eu posso somar aqui mais 15 metros quadrados da outra lateral. Então, minha área total, 30 metros quadrados. Pronto. Agora, o que falta? Falta a frente, pessoal. Dá uma olhadinha aqui, ó. Essa parte aqui é a frente. É onde fica a lousa na nossa sala de aula. Se você olhar aqui na frente, ó, o que eu tenho de medidas aqui na frente? Eu tenho essa parte de baixo que vale 4 e eu tenho a altura que vale 5. Então, a frente é igual ao fundo. E tanto a frente quanto o fundo, eles são retângulos 4 metros por 5 metros. Ó, 4 por 5. E como que eu acho a área de um retângulo? Eu faço 5 metros vezes 4 metros. 5 vezes 4 dá 20 metros quadrados. Tá? Tá aqui. Só que aí eu vou multiplicar isso por 2. Eu vou somar mais 20 metros quadrados aqui. Por quê? Porque a minha frente é igual ao fundo. Então, eu tenho um total de 40 metros quadrados. Então, se eu estivesse passando o papel de presente em volta dessa figura toda, qual que seria a nossa área total? Aí eu venho aqui, a área total é igual os 24 metros quadrados, mais os 30 metros quadrados, mais os 40 metros quadrados. Tá? Aqui são chão e teto, os 30 metros quadrados são as laterais e os 40 metros quadrados é a frente e o fundo. Se eu somar tudo isso, dá 54, 50 com 40, 94. 94 metros quadrados de papel. Certo? Então anota aí, pessoal, eu vou apagar a nossa lousa, já aprendemos sobre a área. Agora eu vou explicar para vocês o volume, tá? Vamos fazer o volume aqui. Para eu achar o volume, é igual eu expliquei do cubo. Sempre que você quiser calcular o volume de uma figura, você faz, ó, volume, você multiplica lado vezes lado vezes lado. Só repara que nessa figura aqui, ó, um lado meu é comprimento, o outro lado é largura e o outro lado é altura. Eu não coloquei lado vezes lado porque é um cubo, não é um cubo. O cubo tem todos os lados iguais, o paralelepípedo não. Então, isso daqui seria aqui, ó, 4 metros, o B, 3 metros e o C, 5 metros. Então, vamos lá. O volume fica 4 metros da largura, 3 metros da largura e 5 metros da altura. Aí eu faço 4 vezes 3 são 12, 12 vezes 5, 60. 60 metros cúbicos, tá? Sempre que for volume, tem que aparecer esse metro cúbico. Sempre que for uma área, é metro quadrado. Outra coisa, pessoal, que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Se eu fosse colocar água aqui dentro, ó, água, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que lembrar que 1 metro cúbico é exatamente igual a 1000 litros, tá? Então, 60 metros cúbicos, eu tenho quantos litros? 60.000 litros. Tá aqui. Então, isso daqui cabe 60.000 litros. Pronto. Agora, como que eu acho essa diagonal da face aqui embaixo? Ó? Como que eu vou descobrir ela? Deixa eu te ajudar agora nisso. Se você lembrar o que eu expliquei agora do cubo, a diagonal da face é quando você pega a face da figura, ó, aqui é o retângulo, que está em perspectiva. Ó, esse é o meu retângulo. Esse retângulo aqui embaixo, o que é a diagonal? É de um ponto dele, ó, de um ponto até o outro, tá? Juntando esse ponto aqui, ó. Isso é diagonal. E como que eu acho essa diagonal? Se eu pegar esse retângulo e tirar ele da perspectiva aqui com você, ele vai ficar assim, ó. Ele vai vir aqui e vai fazer essa figura aqui. Ó.
E aqui eu terei os 4 metros, aqui eu terei os 3 metros, e isso daqui é a minha diagonal da face, ó. Essa é a diagonal. Agora, se você olhar aqui, veja que apareceu um triângulo retângulo, ó. Se eu pegar esse triângulo retângulo e colocar ele aqui para você, eu tenho aqui 4 metros da altura, eu tenho 3 metros da parte de baixo e eu quero descobrir essa diagonal. E aí, pessoal, é muito fácil, é só você aplicar o teorema de Pitágoras aqui, ó, que faz o seguinte, que hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Isso dá 4 ao quadrado, 16, 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9 é 25. Eu não quero a diagonal ao quadrado, eu quero só a diagonal. Quem é potência vira raiz e a raiz de 25 é 5. Então, essa diagonal vale 5. Facinho, né? Agora, vamos ver se você tá craque para eu fechar essa videoaula com vocês. Como que eu descubro a diagonal do cubo? Não a da face, agora é do cubo. A diagonal do cubo, pessoal, eu vou até colocar ela aqui mais grossa um pouco. Ela é da parte mais alta do teto até a parte contrária do teto lá embaixo, a parte oposta. Eu vou fazer ela assim para ficar mais fácil de você enxergar. Quer ver, ó? Eu vou pegar desse lado aqui. Deixa eu só fazer aqui, ó, desse lado. E vou descer até aqui embaixo, tá? Então aqui é como se eu estivesse pegando e juntando esses dois pontos aqui, ó. Isso aqui é a diagonal. E sempre que acontece isso daqui, ó, eu saí da frente e fui lá no fundo. Eu passo a ter um triângulo. Se você enxergar aqui, ó, você tem um triângulo retângulo aqui, ó. Pronto. Olha a nossa figura aqui, para você entender. Vamos colocar ela aqui de azul. Olha o triângulo que formou, ó. É um triângulo passando bem aqui nessa parte da sala, ó. Esse triângulo aqui, se eu colocar ele aqui para vocês, ó, você vai perceber que ele fica desse jeito. Aqui vem essa parte. Aí eu tenho esse ângulo aqui, pessoal, formando 90 graus. Ó, esse ângulo aqui forma 90 graus. Eu tô só tirando da perspectiva, tá? E essa parte aqui, ó, é a diagonal grandona que eu quero descobrir. E aí eu tenho que essa parte de baixo aqui vale 5, que é esse pedacinho que eu encontrei aqui, ó. Esse pedacinho. Essa altura aqui vale 5 também. Se você lembrar aqui, ó. Essa altura aqui. Essa altura. Se esse pedaço aqui é a altura que vale 5, esse pedacinho aqui que eu estou mostrando para você também vale 5. E aí eu tenho que aplicar aqui o teorema de Pitágoras de novo, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado, 5 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Eu tenho que 5 ao quadrado é 25 e 5 ao quadrado 25. 25 mais 25 dá 50. Quem é potência vira raiz. Como não existe uma raiz quadrada exata de 50, o que eu preciso fazer? Eu preciso simplificar isso daqui. Para quem esqueceu, é muito simples. Como que eu simplifico? Eu fatoro o 50, dá por 2 que dá 25, 25 dá por 5 que dá 5, 5 dá por 5 que dá 1. E eu escrevo isso como 2 vezes 5 ao quadrado. Ó, 5 vezes 5, 5 ao quadrado. Corta esse 2 com esse 2, ó, aquela diagonal grandona vale 2 vezes raiz de 5, tá? Que é essa medida aqui, ó. Muito bem, então, pessoal, vocês viram a área total do cubo, do paralelepípedo, o volume, diagonal da face e diagonal do paralelepípedo.